Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo aqui na área com vocês, nosso curso Poder da Aprovação, ok? Esse texto, pessoal, na verdade esse texto não, esse vídeo trata de um texto que se chama Concurso Público é mais difícil que o exame da OAB? Essa pergunta, né, eu não estou afirmando, na verdade é uma pergunta, está lá no capítulo 139. Eu sempre levo essa pergunta nas minhas palestras. Essa pergunta, ela sempre está presente em todas as palestras. Se tiver um dia a oportunidade de assistir uma palestra minha em algum lugar nesse país, essa pergunta eu vou fazer para o público. Por quê? Por que eu faço? Inclusive eu tenho textos que eu escrevi várias vezes sobre esse assunto. Mas por que eu gosto de fazer a pergunta? Porque essa pergunta é provocativa, né? E não é por coincidência que é o último texto dentro, né, do nosso pilar da motivação, né? Então é o nosso último texto dentro desse pilar, enfim, desse universo da motivação que a gente trata no livro. Está lá no capítulo 139. Então, pessoal, por que eu gosto de fazer essa provocação? Porque a maioria das pessoas, quando se faz essa pergunta, eu vou repetir, concurso público é mais difícil que exame da OAB? Imediatamente, qualquer pessoa, inclusive eu, me leva a crer que sim, concurso público é mais difícil que exame da OAB. Essa é uma resposta praticamente automática, tá? Hoje eu já sinto algumas pessoas dizendo imediatamente, não, é OAB. Né? Mas na sua grande totalidade é imediata, né? Sim, concurso público é mais difícil que exame da OAB. E aí eu começo a argumentar, e aí eu começo a conversar sobre a comparação. Na verdade, eu gosto de encenar a comparação do concurso público do concurseiro com o examinando, né? O concurseiro, eu não vou fazer aqui, né? Mas nas palestras eu faço. Mas enfim, o concurseiro, ele chega pro pai dele e diz: pai, eu vou ser concurseiro. O Marcelo, eu aqui, já fiz isso. Né? No momento que eu disse para meus pais que eu ia ser concurseiro, eles contaram para todo mundo: ah, meu filho vai ser concurseiro também, ainda mais meu pai e minha mãe concursados que são. Então, aí eles ficaram muito felizes que eu decidi fazer concurso público. E o meu concurso público foi antes de entrar na faculdade de Direito. Na época eu fiz para TTN da Receita Federal, um cargo que não existe mais, nível médio, né, técnico de Tesouro Nacional. E eu fiz esse concurso antes de entrar ainda na faculdade de Direito, isso em 92, né? Eu, pelo menos, estudei antes de entrar, antes de fazer. Não me lembro se eu fiz a prova antes ou depois de entrar no concurso, antes de entrar na faculdade, mas eu entrei num curso preparatório para estudar para TTN quando eu decidi, não, eu vou começar a estudar para concurso, porque eles ficaram super contentes, na época saíram, comprei apostila, na época tinha apostila de TTN, fui numa banca, comprei e tal, é aquela felicidade, me inscrevi no curso. Ok, ótimo, beleza, né? Todo concurseiro tem esse apoio dos pais, né? Pelo menos eu vejo, experiência minha, que todo mundo tem um apoio, né? Que legal, meu filho vai ser concurseiro, vai ser servidor público, né? Ainda mais nos dias atuais, né? Que a gente vê que o servidor público tem uma imagem positiva diante da sociedade. Claro, tem, como em qualquer profissão, tem as laranjas podres, tem também os servidores públicos corruptos e tal. Mas não é, o sentimento é de positivo e a gente sabe que tem muitos concurseiros públicos e todo mundo, de algum modo, é técnico, entende um pouco de futebol, é técnico da seleção brasileira de futebol ou é um concurseiro em potencial. Então todo mundo fica realmente feliz, vai ser concurseiro, vai ganhar uma grana, estabilidade, tudo mais, a gente sabe disso. A gente sabe que dos benefícios do concurseiro eu não preciso explicar. Então é essa felicidade, esse apoio, ok. Pai, mãe, eu preciso de dinheiro para comprar um livro da OAB, para eu fazer um curso preparatório, para eu comprar o curso Poder da Aprovação do professor Marcelo, para estudar para a OAB, enfim. Eu sei que a resposta vai ser, mas por que precisa? Não tem teus cadernos da faculdade? Não estudou durante 5 anos na faculdade para fazer uma prova da OAB? Como uma prova da OAB fosse a prova final, né?
Então, certamente não há um mesmo apoio. Existe um pensamento geral, né, que exame de ordem é barbada, todo mundo passa, né, enfim, a média é 5, não tem concorrência. Então é justamente isso que leva as pessoas a imaginar que concurseiro realmente é mais difícil que a prova da OAB, e especialmente porque tem concorrentes, né? Recentemente eu estava vendo um concurso para a Polícia Civil no Rio Grande do Sul, teve quase 50 mil inscritos, e sendo que não tinha vaga para delegado, era só para escrivão e inspetor, né, que na verdade é investigador. Só tinha para essas duas vagas quase 50 mil inscritos, né? Então o número de candidatos por vaga era um negócio absurdo. E aí por isso que leva as pessoas a dizer, não, o concurso público realmente é mais difícil por causa da concorrência, né? Existe lá 5 mil ou 10 mil pessoas para cada vaga. E isso, claro, gera reflexos, gera, né, efeitos colaterais, que o concurseiro tá aqui e o examinando tá aqui, né, tá na classe D e E, e sendo que concurseiro é tudo de bom, enfim, tal. Quase como fosse uma profissão não remunerada, né, ser concurseiro. E realmente, tem gente que fica aí estudando para concurso uns 5 anos até ser aprovado. Então, existe realmente esse estigma, né, sobre concurseiro e examinando, né, ou OABero, enfim, o termo que quiserem. Só que, se você perguntar, e essa é a verdade, e trazendo o assunto concurso, eu sei que grande parte de vocês que estão me assistindo serão concurseiros, ou já são concursados, ou já são concurseiros, né? A verdade é que o concurseiro experiente, aquele que sabe, que realmente, aquele que não precisa ser experiente de muitas provas, mas o experiente que eu digo, aquele que estuda, que está preocupado, que pesquisa sobre concurso público, que lê livros a respeito, lê o William Douglas, lê o próprio Poder da Aprovação, enfim, que busca informações sobre como ser concurseiro em menor tempo possível, ser aprovado mais rápido, né? Ele sabe que a aprovação não está baseada em relação de candidato por vagas. Não está baseado. A verdade que traz o concurso é que eu preciso acertar um mínimo, pelo menos na prova objetiva, que é o grande eliminador de candidatos, eu preciso acertar um mínimo de questões. E aí, eu preciso acertar o mínimo para passar para a segunda fase? Isso não lembra o exame de ordem? Quem estuda para concurso para juiz, a qual é mais fácil de fazer essa comparação, ele sabe que ele precisa acertar um mínimo de questões, não é um mínimo de edital que está lá, mas eu preciso um mínimo para me classificar entre os 200 ou 300 para passar para a próxima fase. Ele tem caráter eliminatório e classificatório também. No exame de ordem nós temos apenas o eliminatório, mas eu preciso também ficar entre os 200 ou 300, e para tanto eu preciso acertar um determinado número de questões, que comparado ao exame de ordem também é a mesma coisa. No exame de ordem eu preciso acertar 40 questões. Para passar para a próxima fase de concurso para juiz, eu preciso, sei lá, acertar 80% para a classificação. Eu não quero comparar o grau de dificuldade das provas, mas sim a sistemática. Então, o examinando, ele precisa também fazer um mínimo. Para ser juiz, eu preciso fazer um mínimo também para passar para a próxima fase. Então, em outras palavras, qual é o maior concorrente do concurseiro? É aquele que está estudando há muito tempo? Ou entrou de paraquedas naquele concurso? Ou é ele próprio? Quem é o maior concorrente? Quem está fazendo o exame da ordem? É óbvio. É você mesmo. É o próprio concurseiro que é o maior concorrente dele. É o próprio examinando que é o maior concorrente dele. Eu preciso fixar o quê? As minhas metas. Qual é a minha meta para ser juiz? 80% na prova. Qual é a minha meta para passar no exame de ordem na primeira fase? 50% da prova.
Essas são as minhas metas. Esses são os meus limites. Né? Eu tenho que superar, eu tenho que alcançar essas metas. Eu tenho que alcançar esses números. É o concorrente do lado, né? É o outro que está sentado na prova da cadeira do lado, que vai me gerar os meus números que eu preciso chegar? É óbvio que não. Depende de quem, então, a aprovação. Então, se eu preciso chegar a 50% na prova, meu maior concorrente sou eu. Quem vai impedir que eu chegue a 50%? Somente eu. Não é o curso preparatório, não é a banca, não são os professores, não. Eu tenho que chegar aos 50%. Quem está fazendo concurso para juiz, ele, cada candidato tem que chegar àqueles 80%, ou qualquer outro concurso que seja. Então isso nos mostra o quê? Que não é, a dificuldade não é uma questão de concorrência. Retira isso. E esse é o principal fundamento que me diz que concurso público é mais difícil que o OAB. A concorrência, porque no exame de ordem não tem concorrente. Não é um concurso classificatório, e sim apenas eliminatório. Essa é a única, e eu vejo a maior, né, das argumentações. Só que quando a gente chega à conclusão que tanto o concurseiro como o examinando precisa fazer um mínimo de acertos para passar para a próxima fase, então o índice é igual, é a mesmo grau de dificuldade. Eu não vou entrar repito, não vou entrar em grau de dificuldade das provas, até porque prova de OAB é uma prova muito difícil. Pega uma prova de analista de tribunal, por exemplo, que eu gosto de comparar, compara com uma prova de exame de ordem, o exame de ordem é muito mais difícil. Compara a prova de exame de ordem com os concursos de procuradorias do Estado e procuradorias municipais ou de estatais, a prova de exame de ordem é mais difícil. Tem questões de exame de ordem muito mais difíceis que concurso para juiz. Conheço pessoas que passaram o concurso para promotor e não passaram na primeira fase da OAB. Então, existem diversos outros que eu conheço que passaram em concurso, mas não passaram na prova da OAB. Né? Eu digo isso, passaram de primeira fase, foram para uma próxima fase. E isso realmente é algo que eu quero te mostrar. Que exame de ordem não é mais fácil que concurso público. Não, muito pelo contrário. E aí, onde eu quero chegar? A questão motivacional, a questão psicológica, a questão mental de como lidar com o exame de ordem e de como lidar com o concurso público. O concurso público tem todo o apoio de todo mundo. Ah, o cara é concurseiro, que legal. Pô, vou fazer concurso público. Ninguém diz assim, pô, mas tu vai fazer concurso público, que coisa chata ser concurseiro. Ninguém fala isso. Você não vai encontrar ninguém. As pessoas, quando dizem que vão ser concurseiros, todo mundo apoia. Pô, que legal, sucesso pra ti. As pessoas vai dizer assim, ah, eu vou fazer a prova da OAB. Ninguém diz assim. Todo mundo diz assim, não faz mais do que obrigação. Não dizem, mas pensam. Então, a questão psicológica de exame de ordem é muito mais complexa, é muito mais difícil de lidar. Porque tu tem uma obrigação de passar. Uma pseudo-obrigação, na verdade. Mas tu tem uma obrigação, as pessoas impõem que tu tem que passar. E isso atrapalha muito. Atrapalha não só a pressão externa, mas tu acaba internalizando isso como uma pressão interna. Porque, eu tenho obrigação de passar na prova da OAB. Então, essa internalização de pressões externas, de pressões sociais, de todo mundo que a prova da OAB é mais uma prova, é a prova final, depois que você passou todo, já tem TCC, ou enfim, né, vai buscar o canudo, já tem um canudo, né? Essa obrigação que tu tem que fazer realmente atrapalha os estudos, atrapalha no dia da prova, atrapalha tudo. E isso a gente precisa descartar. Esse vídeo é justamente para te refletir, né? Que na verdade nós somos mais vítimas do que acusados. A gente não é o criminoso, né? A gente não pode levar a considerar que quem está fazendo prova da OAB é criminoso. Ao contrário, nós somos vítimas, né? Mas eu não posso gerar uma vitimologia
eu sou a vítima do sistema, como eu vejo muitos que desistem de fazer o exame de ordem porque elas são contrárias à prova da OAB. Para mim, isso é vitimização. Se a palavra é correta, é essa. Mas, enfim, são pessoas que se consideram vítimas da sociedade, porque em outros cursos eu não preciso fazer uma prova, né? Para ser engenheiro eu não preciso fazer uma prova depois da faculdade para ser engenheiro. Então essas coisas atrapalham. Isso eu chamei de fantasma psicológico. Atrapalham. Essa vitimologia atrapalha. Eu não posso me considerar vítima. Se o sistema é assim, se eu tenho que pagar IPVA todo ano, se eu tenho que pagar IPTU todo ano, se eu tenho que pagar os tributos, imposto de renda, eu sei que pode ser injusto, mas eu vou lá pagar. Eu vou trabalhar para conseguir pagar as minhas contas, um produto que eu compro no supermercado, que eu posso considerar muito caro, mas é de minha necessidade, eu preciso comprar, eu não vou roubar ele. Então, é isso, você precisa pensar nisso, refletir nisso. A prova da OAB está aí, é obrigatória. Ok, então vamos aceitar ela, vamos enfrentar ela, vamos ser aprovados nela. Muita gente já foi aprovado, eu já te falei em números aí. Mais de 1 milhão de pessoas já foi aprovado na prova da OAB, desde na sua conta que iniciou em 2010, a partir de 2010, a FGV já pontua aí, mais de 1 milhão de pessoas já foram aprovadas no exame de ordem. Então, por que tu não seria? Por que tu vai ser contra o sistema? Eu sei que é ruim, né? É difícil, a pressão é complicada, mas a gente pode filtrar, a gente pode blindar a nossa mente, a gente pode mudar, né, o nosso mindset, a nossa mentalidade. Nós não somos vítimas dos sistemas. Tá aí, vou enfrentar isso e vou ser aprovado. Vou aproveitar esse momento, é um momento rápido. São 3 provas por ano, né? Mas na próxima eu vou ser aprovado. Estudando muito ou estudando pouco, não importa. Quem vai julgar isso é a banca FGV. Então é isso que eu quero passar para ti nesse vídeo, né? Que, claro, tem muitas dificuldades, sim, todo mundo tem dificuldade. O concurseiro tem dificuldade, o examinando tem dificuldade. Mas cada um com suas dificuldades. E se as pessoas estão nos pressionando, filtra. Deixa fora do teu ambiente de estudos essa pressão. Foca no que interessa, foca nos teus estudos, na possibilidade, nas questões que você vai resolver e que certamente você vai acertar. Foca nisso, é isso que importa. Se você tiver disciplina, seguindo a risca, né, todas as nossas dicas de todos esses vídeos, buscando realmente o que interessa, que está em cima da tua mesa, que está na tela do teu computador, no notebook, ou tablet ou celular, em relação aos estudos, à preparação, né, um cronograma, né, uma agenda boa, 2 disciplinas por dia, né, trabalhando elas durante toda a semana, repetindo, não tem erro. E tudo isso que eu falei para vocês não é algo empírico, foi tudo isso testado desde 2005, com ótimos resultados, com sucesso, não vou dizer perfeito, mas com sucesso. Se eu for comparar outras dicas de o que eu já vi, o que já pessoas que seguiram e que se deram mal, realmente não é uma metodologia do professor Marcelo. Eu reuni diversas posições de que deu certo desde 2005, né? O que vem dando certo. Já errei nesse caminho? Claro que eu já errei no início, certamente errei, achava determinadas coisas, batia a tecla em determinadas coisas, mas eu tive que mudar porque eu vi que não funcionava. Hoje, depois de tanto tempo, né, eu já tenho um caminho mais certo, né? Já tem uma repercussão, as coisas que a gente diz, que a gente compartilha, que a gente ensina. Nosso próprio blog, que tem mais de 10 anos, na verdade completa 10 anos em 2018. Tudo isso, né, não é do acaso, é de estudo mesmo. A gente se especializou realmente em exame de ordem. É por isso que eu tenho certeza que a próxima prova vai ser a tua última prova da OAB. Porque você vai seguir os conselhos e dicas aqui. Ok? Você consegue. Eu não te conheço pessoalmente, posso te conhecer, mas mesmo assim não vai mudar o meu pensamento a teu respeito. E eu posso te dizer uma coisa com total sinceridade. O poder da aprovação, todo mundo nasce com o poder da aprovação, inclusive você.
tá bom? Próximos vídeos, tamo junto, não terminou ainda, segue lá. Sempre bons estudos, fiquem com Deus e reflita bastante. É isso que precisa. Se precisar, veja de novo os vídeos, ok? Até o próximo vídeo, professor Marcelo. Fiquem com Deus, grande abraço.